Nos vídeos anteriores, a gente viu que apesar da equação de Schrödinger ser bem mais complexa para átomos que têm muitos elétrons, é possível fazer uma aproximação, que é a aproximação de campo central, e essa aproximação mostra para a gente que os estados possíveis para um elétron nesses átomos ainda podem ser descritos por 4 números quânticos. E, juntamente com o princípio de exclusão de Pauli, a gente pode agora entender como é a distribuição dos elétrons nesses átomos. Bom, então, as características de um elemento dependem da distribuição dos elétrons nas camadas de um átomo e, portanto, a solução da equação de Schrödinger, juntamente com o princípio de exclusão, faz com que a gente possa entender essas características e entender também a tabela periódica. Bom, então o que a gente vai fazer é, para cada elemento, tentar descobrir qual é a distribuição de elétrons no estado fundamental. Então, para isso, a gente vai começar colocando um elétron de cada vez, sempre colocando o elétron na camada de nível de energia mais baixo possível, antes de ocupar as camadas com nível de energia maior. As propriedades químicas de um elemento são principalmente dadas, determinadas pelos elétrons na camada mais externa, pela ocupação da camada mais externa, e então entender em cada um dos átomos como é essa camada mais externa dá muitas informações sobre como esses elementos se comportam. Ok, então vamos começar com o átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio eu tenho apenas o nível N igual a 1 com L igual a 0 ocupado. Então, esse nível tem apenas um valor de ml possível, que é o ml igual a 0. E aqui eu tenho um único elétron com spin para cima ou para baixo. Eu vou colocar para cima aqui, mas não importa, tá? Ok. Então, o próximo elemento é o hélio. Ele tem também apenas a camada N igual a 1 ocupada. Lembrando que para cada valor de N, L e ML eu posso colocar 2 elétrons, um com spin para cima e um com spin para baixo, correspondente aos dois números possíveis, dois valores possíveis de Ms. Então, aqui eu tenho Ml igual a 0. O próximo elétron tem que ser colocado na camada N igual a 2. Então, a gente vê que o hélio é o primeiro átomo onde eu tenho a camada mais externa completamente ocupada. E isso implica que o hélio é um gás nobre. Então, o fato do hélio ser um gás nobre está intimamente relacionado ao fato de que ele tem a última camada completamente ocupada. Ok, então o próximo elemento na lista é o lítio. Ele tem número quântico 3, então eu começo com a primeira camada, tenho só uma caixinha aqui, Ml igual a 0. E eu tenho agora o próximo nível com N igual a 2, L igual a 0, também tenho uma caixinha só, e eu tenho um único elétron nessa caixinha. Ok, então a gente vê que o elétron mais externo do lítio está sozinho nessa camada, nesse estado com N igual a 2, L igual a 0 e Ml igual a 0, e isso implica várias consequências sobre o comportamento do lítio. O que acontece aqui para o lítio é que, na média, o elétron 2s, da camada 2, N igual a 2, está mais longe do núcleo do que os elétrons 1s. Lembrando aqui que a gente não pode usar o modelo de Bohr aqui, então os elétrons eles não têm posição definida, são descritos pela função de onda, que dá simplesmente a probabilidade de encontrar o elétron em uma determinada posição. Mas acontece que a função de onda correspondente aos elétrons da camada 2s ficam mais tempo, ou a probabilidade de encontrar eles mais longe do núcleo é maior do que os elétrons 1s. Então, os elétrons 1s formam uma nuvem mais externa e o elétron da camada 2s
tem uma probabilidade maior de ser encontrado numa distância maior do núcleo. Isso significa que os elétrons da camada interna, eles blindam, de certa forma, o núcleo, e a carga efetiva que atrai o elétron mais externo é aproximadamente igual à carga de um próton só, por causa dessa blindagem causada pelos elétrons da camada 1. Tá? Então, a gente vê aqui um desenho mostrando a densidade de probabilidade de encontrar, né, para os elétrons na camada 1s e a camada 2s, a gente vê aqui que a probabilidade de encontrar os elétrons da camada 2s, o elétron da camada 2s mais distante do núcleo é maior do que para os elétrons da camada 1s. Tá? Então, a gente tem esse efeito de blindagem e, por isso, o elétron da camada 2s, o elétron mais externo, está bem fracamente ligado ao núcleo. E isso significa que o lítio é um metal da família dos metais alcalinos e, em geral, os átomos eles gostam de ter a última camada totalmente preenchida. Então, no caso do lítio, como ele só tem um elétron na camada mais externa, é mais vantajoso, digamos assim, tudo isso tem uma explicação em termos de energia, que ele doe um elétron ao fazer uma ligação com outro composto, e por isso o lítio forma compostos iônicos que têm valência mais 1, ele vai perder um elétron ao se combinar com outros elementos. E isso é uma consequência direta do fato dele ter um único elétron na camada mais externa. Ok, então o próximo átomo na nossa lista é o berílio, ele tem 4. Então, eu começo na camada N igual a 1, L igual a 0. Depois eu vou para a camada N igual a 2, L igual a 0. Também tem uma única caixinha. E aqui, agora, eu tenho 2 elétrons em cada caixinha. Tá? Então, o que acontece aqui é que agora o berílio, ele tem a configuração de um gás nobre, que é o hélio, mais 2 elétrons, é da família dos metais alcalinos terrosos e ele forma compostos iônicos com valência mais 2. Ele tem a tendência de perder 2 elétrons ao se combinar com outros compostos, com outros átomos. Ok? Bom, então, se a gente continuar, né, esse procedimento, a gente consegue ver a configuração de elétrons nas camadas de todos os átomos. Então, continuando nesse procedimento, a gente pode chegar, por exemplo, ao neônio. O neônio, ele tem átomos na camada N igual a 1, L igual a 0, N igual a 2, L igual a 0, N igual a 2, L igual a 1. Aqui eu tenho uma única caixinha, aqui também. Aqui eu vou ter 3 caixinhas, uma para cada valor possível de ml. E a gente, para o caso do neônio, todas essas caixinhas estão completamente ocupadas. Então, o neônio, ele tem, de novo, de maneira semelhante ao hélio, a camada mais externa completamente ocupada, que é o N igual a 2, L igual a 1, né? O N igual a 2 aqui, e, portanto, ele também é um gás nobre, assim como o hélio, não faz ligações com outros átomos tão facilmente. Ok, o próximo nessa lista é o sódio. Então, ele tem exatamente as mesmas caixinhas do neônio ocupadas. Essa aqui para N igual a 1 e essas aqui para N igual a 2. Mas agora, como ele tem um elétron a mais, eu vou começar a ocupar
a camada N igual a 3, L igual a 0, que também tem uma caixinha, e eu tenho um único átomo, um único elétron aqui nessa caixinha. Então, o que acontece é que o sódio, de maneira muito semelhante ao lítio, tem as camadas N igual a 1, N igual a 2 ocupadas e um único elétron na camada N igual a 3. E por causa disso, ele também é um metal alcalino que também faz compostos com outros átomos, compostos iônicos de valência mais 1. Então, ele tem um comportamento bem semelhante ao comportamento do lítio, e isso é uma consequência do fato de que os dois átomos possuem um único elétron na camada mais externa. Bom, antes do neônio, a gente tem o flúor. Então, ele tem a camada N igual a 1 completa. Ele tem para a camada N igual a 2 o L igual a 0 completo. E a camada N igual a 2 L igual a 1 está quase completa e faltando um único elétron. Então, ele tem a característica de um gás nobre menos um elétron. Tá? Então, o flúor ele tem a camada N igual a 1 completamente preenchida, N igual a 2, L igual a 0 também completamente preenchida, e a camada N igual a 2, L igual a 1 está quase toda completa, faltando apenas um elétron. Então, a tendência, quando esse elemento faz ligações químicas, é que ele ganhe um elétron ao fazer essas ligações. Então, em geral, o flúor forma compostos iônicos com valência menos 1, ele ganha um elétron. Esse é um comportamento característico dos elementos que a gente chama de halogênios, que tem exatamente a mesma configuração do flúor. É um gás nobre, só que tem um elétron a menos na última camada. Tá? Então, todos esses elementos têm um comportamento químico parecido por causa da ocupação da última camada. Bom, então, com base na configuração eletrônica e na maneira como a gente preenche, né, os elétrons nessas camadas possíveis, o que é uma consequência da solução da equação de Schrödinger e do princípio de exclusão, a gente consegue entender a regularidade do comportamento dos elementos e a gente consegue também entender por que os elementos são agrupados na tabela periódica da mesma maneira, da maneira como eles são. Então, a tabela periódica, ela agrupa elementos que têm as mesmas características na mesma coluna, e isso acontece porque as camadas mais externas desses elementos são ocupadas de maneira semelhante. Então, todos esses caras aqui têm um elétron na última camada, assim como o lítio, o sódio, etc. De maneira análoga, a gente entende a estrutura da tabela periódica a partir da ocupação eletrônica dos níveis mais externos desses átomos. Então, a maneira como os elétrons estão distribuídos determina as propriedades químicas desses elementos e onde eles estão posicionados na tabela periódica. Tudo isso é uma consequência direta da solução da equação de Schrödinger e do princípio de exclusão de Pauli. A gente só consegue ter uma descrição adequada para essas características usando a equação de Schrödinger e o princípio de exclusão de Pauli. Bom, então, prosseguindo, a gente vai ocupando os níveis, em geral, de NL menor para NL maior, mas a gente tem algumas exceções. Como eu disse para vocês, os níveis de energia para os átomos de muitos elétrons não depende só do N, depende do N e do L. Tá? Em geral, NL menor gera energia menor, mas em alguns pontinhos a gente tem exceções, e um exemplo é o nível N igual a 3, L igual a 2, que possui energia maior que o nível N igual a 4, L igual a 0. Então, como a tendência é sempre os átomos estarem num estado de menor energia, o nível N igual a 4, L igual a 0 vai ser ocupado pelos elétrons antes que o nível N igual a 3, L igual a 2.
Então, isso é uma consequência da solução da equação de Schrödinger que mostra para a gente que a energia aqui como função de cada um das camadas como função do número atômico tem esse 3D aqui, tem energia um pouquinho maior do que o 4s, então o 4s vai ser ocupado antes. Então isso também é uma consequência da equação de Schrödinger. Bom, então por causa disso, o argônio tem a distribuição de elétrons 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, ele tem as camadas 1 e 2 completamente preenchidas e a camada 3 com L igual a 0 e L igual a 1 completamente preenchidas. E o próximo elemento, que é o potássio, ele tem a distribuição eletrônica. Ele tem um elétron a mais do que o argônio. E ao invés desse elétron ocupar o nível 3D, que seria o próximo aqui com o mesmo M, por causa do nível 3D ter energia maior do que o 4s, o próximo elétron ele vai ocupar o nível 4s1. Isso também pode ser explicado através das equações, da solução da equação de Schrödinger, que mostra para a gente que a energia associada a 4, N igual a 4, L igual a 1, é menor do que a energia associada a N igual a 3, L igual a 2. Então, um comportamento semelhante vai acontecer também para os níveis 4F e 5D em comparação com o 6S. Então, de novo, o nível 6S tem energia menor. Isso também é uma consequência da solução da equação de Schrödinger, que os níveis 4F e 5D, e por isso o 6S vai ser ocupado primeiro.